E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui ao canal Guitar Mania Brasil e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre a GT100. Como vocês já viram aí no título, né, do vídeo, nós vamos falar aqui hoje sobre o patch para violão. Eu já vou até deixar aqui para vocês o iconezinho aqui dos vídeos anteriores, tá? Tem um vídeo aí que eu falei que ia rolar o patch para violão, ok? Tem um vídeo até que eu tô tocando, tá? Então, antes de ir aqui pro patch, eu vou fazer aquelas considerações sobre a GT100, né? Então assim, cara, a GT100 é uma pedaleira excepcional, fora de série, tá? Ela te dá muito recurso para você poder tocar, para você fazer o seu som, tá? E essa aqui, esse patch para violão, é apenas mais um recurso que ela te promove, tá? Que você pode ter, porque ela não serve só para a guitarra, né? Lógico que ela foi pensada assim, o uso dela principal é com guitarra. Mas se você precisar de ligar um contrabaixo nela, ela vai funcionar. Ou no caso um violão, que é o que a gente vai fazer aqui também, ele vai funcionar, certo? Montar um pad para violão não tem segredo, tá? Você tem que observar, assim como na guitarra, você precisa observar algumas características do instrumento, certo? Isso aqui a gente vai ver agora como é que faz, tá? Vamos aqui já então entrar aqui na cadeia de sinal, né, de efeitos, pra gente ver o que é que foi feito aqui nesse patch de violão. Lembrando que eu estou usando aquele violão Takamine, tá? Que eu fiz um vídeo anterior aí da manutenção do violão. E eu tô ligando no amplificador da guitarra, tá? Fiz aqui alguns ajustes. Pode ser que não fique aquele som maravilhoso de violão, aquelas coisas todas, mas a gente aqui vai fazer o possível para que fique bacana, tá? Para que fique bonito. No caso é só uma amostra mesmo de como você pode aí configurar a sua pedaleira para tocar com violão eventualmente, ok? Então vamos lá no nosso patch acústico. A gente está aí na cadeia de sinal. O primeiro pedal que eu tenho é o compressor. A configuração desse compressor eu usei já mais um recurso que eu já havia falado aqui no canal, que é o Quick User Setting, tá? Eu usei aqui a opção Light Comp, ok? Por quê? Esse compressor eu não uso ele quando eu estou fazendo base, né? Fazendo o ritmo. Eu uso ele eventualmente quando vai ter um solo, entendeu? Ou vai ter alguma parte do violão que ela precisa destacar, eu coloco esse compressor para ele dar aparece um pouquinho mais, sem comprometer o som do violão, tá? Então ele está sendo usado dessa forma. Caso você queira utilizar o compressor para tocar o tempo todo e quer um boost, existe uma outra possibilidade. Aqui na função OD, você não vai colocar um overdrive, a menos que você queira, né? Como eu já falei várias vezes, timbre é particular. Se você quiser colocar um overdrive no seu violão, isso aí é um problema seu. Ninguém tem nada com isso. Mas aqui na função Overdrive Distortion, você tem aí, ó, o Clean Boost, tá vendo? Então você pode aqui configurar esse Clean Boost para você tocar com o seu violão, fazer um solo, alguma coisa para ele poder aparecer, tá? Mas no caso aqui eu usei foi só o compressor mesmo. O AUA, ele fica no Crybaby mesmo, se precisar vai o Crybaby. Send Return, por enquanto não estou usando nada. E aqui, o que que eu fiz? Ao invés de usar dois canais separados, né? Que eu não estou usando dois amplificadores diferentes, um com drive, outro sem drive, eu optei por utilizar os dois sinais.
ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, a diferença toda no som está aqui. Para você poder utilizar a sua GT100 para tocar com o violão, você vai precisar desligar a simulação de amplificador. Ah, Gabriel, mas por quê? Se quando eu estou tocando guitarra eu uso a simulação e quando eu vou tocar violão eu não uso. Justamente porque a simulação de amplificadores que tem na GT100 são amplificadores de guitarra. Ela não tem a simulação de um amplificador acústico, certo? Então se você usar um preamp desses aqui de guitarra, o seu som de violão vai ficar literalmente uma bosta. A verdade é essa, tá? Então você tem que desligar essa função para poder dar certo, ok? Noise supressor, se você quiser deixar ligado, deixa, tá? Eu deixo porque é o seguinte, a corrente energética que nós temos, o sinal de energia que nós temos no Brasil, ele é muito ruim, muito. Então ele dá muita interferência, dá muito chiado. Então eu deixo aí o noise suppressor ligado para poder reduzir, tá? No caso aqui, o que você pode fazer também? Aqui eu deixei estéreo, que sai tudo de uma vez só. E se for o caso, se você quiser ligar o seu violão em dois canais diferentes e separar o canal, você pode colocar aqui no PAN LR. Eu deixo estéreo. Esse equalizador, eu só liguei ele está no flat, mas eu não mexi. Pedal de volume, normalmente. Eu deixei um feedback, caso venha fazer um solo e precisa segurar a nota um pouquinho, tá? Ele dá tipo aquele... Fica parecido, não é igual com o Ebel, né? Aquele Ebel, dá pra você segurar a nota um pouquinho mais. O chorus. De novo, aqui o chorus eu vim pelo Quick User Setting. Eu usei o Dimension Chorus. Por que eu usei o Dimension Chorus? A ideia do chorus aqui no violão não é tão somente usar o efeito do chorus, mas é fazer com que ele soa parecido com um violão de 12 cordas, tá? Para ele chegar pelo menos próximo do que seria um violão de 12 cordas. Dentre os coros que tem na GT100, para mim o que mais se aproximou foi o Dimension, tá? Mas isso aí fica a seu critério, se você quiser usar o chorus, usa, se não quiser, não usa, tá? Você tem essa liberdade. Ou se você achar que outro chorus chega mais próximo do de 12 cordas, isso aí é uma questão de gosto. Nós vamos passar agora para a seção de ambiência. Então assim, antes da ambiência, né? Eu coloquei um phase também, bem de leve, bem no fundo assim, quando eu vou fazer base, tá? Ele vai aparecer. E agora a seção de ambiência. Na seção de ambiência aqui é igual no patch de guitarra. Eu uso o Tera Echo, o delay e o reverb. Então a diferença é que aqui eles são bem comedidos, tá? Bem moderados. Por quê? Eu não quero que eles apareçam demais. É tão somente para dar uma, vamos dizer assim, uma molhadinha ali no som, para ele não ficar tão seco, tá? Então a configuração do Tera Echo ficou essa. Feedback 30, o level 35. O delay, eu usei o tape delay 400 milissegundos. Por que eu usei o tape delay? Porque o tape delay, diferente dos outros delays, ele é um pouco mais abafado, certo? Então coloquei o feedback dele em 20, o level em 42, e o que ocorre? Quando eu vou tocando, ele dá uma repetição, mas por ele ser abafado, ele vai sumindo muito mais rápido até do que o delay analógico, ok? E não fica feio, não embola o som. O reverb que eu usei é o Plate Reverb e mesma coisa, Quick User Settings. Vem aqui, ele vai me dar o Plate, Rich Plate, entendeu? Então ele vai dar mais ambiência para mim. Então esse ficou o patch de violão, tá? As configurações, depois aí, se você quiser ver as configurações, é só separar o vídeo aí e ver como é que foi configurado, tá?
Então eu estou usando no modo manual. Então a gente entra no modo manual. O que fica ligado direto para mim é o reverb, certo? Os outros efeitos eu vou acrescentando na medida que forem necessários, tá? Então vamos lá. O violão eu coloquei ele fletado, tá? Aqui eu não sei como é que é aí na sua igreja ou lugar que você toca, mas na minha igreja tem um sonoplasta, né? Quando ele pode ir, ele é muito bom. Então o que eu combino com ele? Eu deixo aqui o violão fletado e ele faz o ajuste pra mim lá na mesa, tá? No que precisar. Então vamos lá. Então esse é o som do reverb, ó. Eu vou colocar aqui coloquei aqui aquela tampa na boca do violão para diminuir aí a microfonia. Então o som do reverb é esse, ó. Bem espalhado, né? Sem o reverb. Com o reverb. Aí a gente tem o delay, que é o tape delay. Ele vai sumindo. Então no dedilhado ele aparece, mas não embola. Se misturar com reverb, então é que ele não aparece mesmo. O Tera-Eco. Cara, o Tera-Eco é um efeito que ele tá na pedaleira assim. Quando você descobre ele, você começa a tocar, você não consegue tocar sem, porque ele é muito legal mesmo. Tem até um amigo nosso lá no grupo, Leano, que eu falava com ele, né, Leano? Do Tera-Eco, ele falava que não, que é frescura, que é não sei o que, pronto. Aí ele, naquelas de ficar mexendo na pedaleira, descobriu o Tera-Eco, agora só toca com Tera-Eco também. Então é um efeito bem interessante. No violão... Misturar tudo, geralmente eu toco assim. Aí você pode perguntar, Gabriel, mas e se fizer base? Fazer o ritmo, ele embola? Não embola.
tenho aqui o phase. Bem pouquinho. Esse você pode colocar aí um trêmulo também, que fica legal, às vezes para dedilhar, fica legal. Você pode até misturar tudo. O chorus, ele dá aquele efeito de 12 cordas. Não fica igual, gente. Ficou igual um violão de 12 cordas? Não ficou igual, tá? Ele deu algo parecido, que lá bem de longe, assim, aquela luzinha bem pequenininha, lá no fim do túnel lá, lembra um violão de 12 cordas, entendeu? A música que eu tô tocando, a primeira música lá do vídeo lá que eu toco, é a música Me Ama, né? A gente fez uma versão e eu usei dessa forma. Usei o chorus desse jeito aqui. Fica assim, ó. Foi o tempo todo assim. E o compressor, né, igual eu falei. Dá só uma empurradinha no som. Esse tap tempo, eu deixei o tap tempo para controlar o phase, né? E também controlar o delay, mas eu tinha... Isso aqui tava antes, tá? Eu fiz um ajuste, eu tenho que mudar aqui. E o Acel, ele é o feedback. Então ficou assim o timbre do violão. Uma outra consideração que eu quero fazer é o seguinte.
Teve um rapaz que perguntou assim, se eu ligar o violão no send return da pedaleira e deixar a guitarra no input, eu consigo utilizar o violão e a guitarra dentro da pedaleira sem precisar usar um pedal para trocar ou ficar trocando de cabo? Consegue. Porém, o que vai ocorrer? O violão, ele vai ficar refém da guitarra. Como assim, Gabriel, vai ficar refém da guitarra? Se a guitarra ela tiver com o volume cortado, se abaixar o volume no botão de volume, o som do violão não vai sair pelo send return, tá? Ele vai cortar o som da pedaleira. Se você deixar o som da guitarra aberto, pode ocorrer da guitarra entrar em microfonia e atrapalhar o seu som. É assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Entendeu? Inclusive dá pra você até dividir o sinal. Se você pegar, por exemplo, suponhamos que você vai jogar o violão no send return. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar aqui, você pode jogar esse aqui como preamp, como o sinal do violão, esse aqui como o sinal da guitarra. Aí aqui você vai colocar um preamp de guitarra. Beleza. Você pode vir aqui, ó, colocar no PAN LR e mandar cada um para um canal diferente, entendeu? Dá para você fazer isso também. Mas no caso eu não recomendaria, porque pode ocorrer de dar microfonia e o seu som ficar comprometido por causa disso. Mas que dá para fazer, dá. No mais, pessoal, eu acho que é isso, tá? Como eu falei, não tem muito segredo. É algo bem prático, é algo bem simples de fazer, ok? Não tem tanta complicação. A única coisa é respeitar o instrumento que você está usando. Se você está usando violão, você vai ter que desligar o preamp. E se você até mostrar aqui o que ocorre quando você deixa o preamp ligado, ó. Ligar o outro aqui, que está usando dois, ó. Vamos lá. Cadê? Deixa eu tirar esse negócio que tá me atrapalhando. Deixa eu... Ó. Você tem um som mais natural do violão. Viu? Então você precisa desligar o preamp, porque senão você vai ficar com som de guitarra no violão e vai ficar realmente muito feio. No mais é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, tá? Fique ligado no canal, ok? Para mais vídeos aí da GT100, ok? Então, fique com Deus e até a próxima.